Testemunho CCB, jovem sarou de polipose adenomatosa na oração, Congregação Cristã no Brasil. Meu nome é Lucas, tenho 24 anos e sou membro da Congregação Cristã no Brasil desde criança. Sempre fui criado nos caminhos do Senhor, ouvindo os ensinamentos da palavra desde pequeno, mas nunca imaginei que passaria por uma prova tão difícil quanto a que enfrentamos nos últimos 2 anos. Hoje, com o coração cheio de gratidão, venho compartilhar o que o Senhor fez em minha vida, para que muitos irmãos sejam fortalecidos na fé e saibam que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Tudo começou em meados de 2022, quando comecei a sentir um desconforto constante no estômago. No início, pensei que fosse apenas uma indigestão ou algo passageiro, mas as dores não melhoravam. Além disso, comecei a notar que meu intestino não funcionava como antes. Havia dias em que eu sentia uma fraqueza tão grande que mal conseguia me levantar da cama. Minha mãe, que sempre foi muito atenta, percebeu que algo não estava certo e insistiu para que eu fosse ao médico. Após alguns exames, o diagnóstico veio como um balde de água fria: polipose adenomatosa familiar. O médico explicou que era uma condição genética em que centenas de pólipos se formavam no intestino grosso e, se não fossem tratados, poderiam se tornar cancerosos. Ele falou que o único tratamento efetivo seria a remoção cirúrgica de parte do intestino, mas que mesmo assim, os pólipos poderiam voltar. Foi um choque. Eu tinha apenas 22 anos e nunca tinha ouvido falar dessa doença. Minha família ficou desesperada, mas mesmo assim, tentamos nos apegar à fé. Os primeiros meses foram muito difíceis. As dores eram constantes, e eu perdia peso rapidamente. Havia noites em que eu não conseguia dormir, torcendo de dor. Minha mãe e meu pai oravam por mim todos os dias, e os irmãos da congregação também se uniram em oração. Lembro-me de uma noite em particular, quando a dor estava insuportável. Minha mãe colocou as mãos sobre minha cabeça e começou a orar com lágrimas nos olhos: Senhor, Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Olha para o meu filho, que desde pequeno te serve. Não permitas que essa doença o vença. Fortalece o Senhor, e dá-lhe a cura que só Tu podes dar. Aquela oração me deu uma paz que não vinha de mim, mas do Espírito Santo. Os médicos marcavam consultas e mais consultas, e cada vez que eu ia, eles falavam da cirurgia como a única solução. Mas, no fundo do meu coração, eu sentia que Deus tinha um propósito maior. Uma irmã da congregação chamada Maria veio me visitar certo dia e me disse: Lucas, não desanime. Deus já tem a vitória preparada para você. Só precisamos crer. Ela me lembrou das muitas curas que já havíamos visto na congregação, de pessoas que foram levantadas de camas de hospital, de doenças consideradas incuráveis. Aquilo me deu força para continuar lutando na oração. As semanas se passaram, e as dores só pioravam. Cheguei a um ponto em que mal conseguia comer, pois tudo me causava náuseas. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita fé, me chamou um dia e disse: Filho, vamos jejuar e orar juntos. Deus vai nos ouvir. E assim fizemos. Por 3 dias nos reunimos em família jejuando e clamando ao Senhor. No terceiro dia, enquanto estávamos de joelhos, senti uma paz tão grande que não consigo explicar. Foi como se uma voz suave dissesse ao meu coração: confie em mim. Após esse jejum, resolvi voltar ao médico para mais exames. Desta vez, o médico ficou surpreso. Ele olhou para os resultados e disse: Lucas, não entendo. Os pólipos diminuíram consideravelmente. Isso não é comum nessa doença. Minha mãe e eu nos entreolhamos, sabendo que era a mão de Deus agindo. O médico ainda não entendia, mas nós sabíamos que era um milagre. Ele pediu mais alguns exames para confirmar, e dessa vez, eu saí do consultório com uma esperança que não tinha antes. Mas a batalha não tinha terminado. Pouco tempo depois, as dores voltaram com ainda mais força. Dessa vez, além das dores abdominais, comecei a ter febre e fraqueza extrema. Fui internado, e os médicos disseram que meu corpo estava reagindo mal à doença. Minha mãe não saía do meu lado, e os irmãos da congregação vinham me visitar, orando e cantando hinos. Lembro-me de uma noite em que uma irmã começou a cantar o hino Deus é Fiel bem baixinho, e todas as pessoas no quarto se juntaram. Foi um momento tão especial que, mesmo com dor, senti o Espírito Santo nos consolando. Naquela mesma noite, enquanto todos oravam, senti algo estranho no meu corpo. Era como se uma corrente elétrica estivesse passando por mim, mas não era doloroso. Era uma sensação de alívio. No dia seguinte, quando os médicos vieram me examinar, ficaram espantados. Minha febre tinha baixado e as dores haviam diminuído muito. Um dos médicos, que não era crente, olhou para mim e disse: Não sei o que está acontecendo com você, mas continue fazendo o que está fazendo porque está dando certo.
Eu sorri e respondi: é Deus, doutor. Só Ele pode fazer isso. Os dias seguintes foram de muita expectativa. Os médicos pediram uma colonoscopia para avaliar melhor a situação. Minha família e eu oramos muito antes do exame. Quando acordei da sedação, o médico veio até mim com um sorriso no rosto. Ele disse: Lucas, não acredito no que estou vendo. Os pólipos sumiram. Seu intestino está limpo. Não há mais sinais da doença. Minha mãe começou a chorar, e eu também não consegui segurar as lágrimas. Era a confirmação de que Deus tinha me curado. Mas mesmo com a cura confirmada, os médicos ainda não entendiam. Eles disseram que era impossível, que a polipose adenomatosa não tinha cura espontânea. Um dos médicos até sugeriu que poderia ter havido um erro no diagnóstico inicial. Mas eu sabia a verdade, Deus tinha operado o milagre. Não havia outra explicação. Quando voltei para a congregação no domingo seguinte, os irmãos se alegraram muito. O irmão que presidia a reunião pediu que eu desse o testemunho, e ali, diante de todos, contei como Deus tinha me sustentado e me curado. Muitas pessoas choraram, e outras se aproximaram para me abraçar, dizendo que aquelas palavras tinham fortalecido a fé delas. Hoje, 2 anos depois, estou completamente saudável. Faço exames regulares e todos dão normais. Os médicos ainda ficam surpresos, mas eu só tenho a agradecer a Deus. Essa prova me ensinou que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele ouve as nossas orações e age no tempo certo. Quero agradecer especialmente aos meus pais que nunca deixaram de orar por mim, e aos irmãos da congregação que me apoiaram com tanto carinho. Também quero encorajar quem está passando por alguma enfermidade ou prova difícil: não desanime. Deus é fiel e não nos abandona. Ele sabe o que é melhor para nós e no seu tempo Ele vai agir. Que este testemunho sirva para glorificar o nome do Senhor e fortalecer a fé de muitos. Que possamos sempre confiar nele, pois Ele é o nosso médico, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A Ele seja toda a glória, honra e louvor para sempre. Amém.